não, né? Comentar. Sim. O negócio que falando em inglês aqui. É assim, o senhor falou que para o senhor era melhor fazer às 7 horas, né, a aula, né? Porque já não estava mais tão quente e era melhor para o senhor, né? Exatamente. Então, aí eu tô conversando com a minha mãe, né? Porque eu achei que ia ter problema, né, da gente gravar mais tarde, fazer a aula mais tarde. Mas assim, como fica melhor pro senhor, por mim também fica melhor, tá? Ah, não, tranquilo. Não, mas esse horário já tá bom, porque Só aqui pra já dar assim mesmo. não tem mais sol. É porque o meu escritório aqui em casa, ele não tem ar-condicionado. E ele fica com a parede assim do lado do sol. Para eu dar de manhã para vocês é super tranquilo. Mas de tarde aqui fica impossível, porque o escritório parece um forno, derrete até plástico. Aí, mas nesse horário agora tá tranquilo. Então, pessoal, é, já começou a gravação, certo? Aqui, o objetivo dessas aulas que eu estou fazendo com vocês são dois, certo? Essas são as aulas complementares para poder eu encerrar aqueles últimos assuntos das apostilas que eu não estava conseguindo encerrar, certo? E aí o que acontece? O último ponto de cada apostila, todos três, aqui eu tenho as três apostilas que eu estou apresentando, a primeira, a segunda e a terceira. Os três pontos estão relacionados à estatística, que é um assunto que ficou completamente diferente do assunto que a apostila vem tratando até chegar nesse ponto, certo? Ele muda completamente. Vocês vão sentir a diferença de como a matemática aqui é bem mais suave do que o que acontece no resto da apostila. E tomando a ideia de que fica mais fácil para a gente assistir aula online, e gravada, né, ainda mais, então eu decidi fazer como se fosse uma espécie de curso. Eu vou seguir nessas aulas nossas aqui as três apostilas como se fosse uma aula só, uma aula sequencial, onde a gente vai ver a estatística da apostila 1, a estatística da apostila 2 e a estatística da apostila 3. E aí, dessa forma, fica mais organizado e mais fácil de vocês compreenderem, certo? E aí, no caso, o que acontece? Na nossa prova, com certeza, essa estatística da apostila 3 vai cair, certo? A aula complementar, ela vai começar com a finalidade de vocês terminarem essa apostila 1, terminarem a apostila 2, certo? E depois disso, a gente vai continuar com essas aulas como se fossem aulas extras, para poder a gente ter mais tempo para concluir o conteúdo da apostila 3, certo? Ou seja, a gente não vai parar quando terminar a 2, isso não significa que essas aulinhas eu vou parar de estar ministrando elas. A gente vai continuar com o conteúdo da apostila 3, certo? Então, a primeira apostila nossa, ela vai tratar de histogramas, certo? O conteúdo se chama histograma, noções básicas. Professor, Sim. a primeira apostila a gente não chegou a terminar. Não chegamos a terminar. Por isso, eu estou pegando e aproveitando essa ponta para a gente concluir esse conteúdo completamente, certo? Porque essa parte de histograma a gente não chegou a concluir. A gente vai fazer essa parte agora porque, assim, na verdade, esse conteúdo, ele é muito facinho, é um conteúdo muito tranquilo, por isso que eu não me preocupei tanto. E ele vai ser abordado novamente com vocês no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio, certo? Então, no segundo ano, esse conteúdo volta, só que ele volta de uma forma mais avançada, certo? Mas por aqui vocês vão ver que é um conteúdo bem tranquilo, bem light. E eu vou, além do que tem na apostila, nessas aulas aqui, eu vou mostrar algumas coisas extras para vocês que deixam o assunto mais interessante, certo? Esse assunto aqui, diferente dos demais assuntos, que geralmente vocês costumam perguntar, quando é que eu vou usar isso, né? Ele é um assunto bem cotidiano, né? Parecido com, por exemplo, matemática financeira. Matemática financeira que envolve porcentagem, envolve descontos, envolve os gastos que você tem. Então, essa matemática ela é bem prática, né? Geralmente,
o pessoal gosta por causa disso, porque você vê a utilidade prática dela. Essa daqui é a estatística também, né? E o que é a estatística? A estatística, ela é uma matemática que é um ramo da matemática que vai estudar dados, né? E como e a partir desses dados você pode obter conclusões. Mas a estatística sozinha, ela não funciona, né? Essa matemática, ela não funciona sozinha. Ela precisa estar associada sempre a alguma ciência. Por isso que eu falei para vocês que essa ciência aqui, ela está muito associada à geografia, ela também está muito associada à biologia, entre outras ciências, certo? Então, nesse caso aqui, o estudo que a gente vai fazer agora não vai ser puramente matemático. Eu não vou ficar lançando equações para vocês e vocês vão ter que resolver equações, encontre o valor de x. Não, não vai ter só matemática. Vai ter matemática dentro de um conteúdo aplicado, certo? Então, aqui no nosso ponto de partida, a gente tem o seguinte, veja só. Em 2018, foram vendidos 210.466 unidades do Chevrolet Onix, o carro, considerado o automóvel mais vendido do Brasil. Esse valor foi mais que o dobro de vendas referentes ao segundo colocado, que é o Hyundai HB20. O Ford Ka apareceu em terceira posição do pódio com 104.450 unidades vendidas no ano, certo? Isso as vendas no ano inteiro. Ou seja, aqui a gente já está vendo que tem um conteúdo, a gente precisa de um contexto, e o nosso contexto são esses 3 carros que estão sendo vendidos. Aqui a gente pode observar essa tabelinha, certo? E nessa tabelinha tem os totais de vendas de cada carro, ó. 210.000, 105.000 para o HB20 e 104.000 do Ford Ka. E a tabela também dividiu para cada mês as vendas de cada um desses carros, certo? Então, nós temos variações dessas vendas em cada mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, assim por diante, né? Agora, olha só isso. Depois da gente observar essa tabela aqui, ele pergunta, responda, qual dos 3 modelos citados foi o menos vendido nos meses mencionados, certo? Então, a gente pode observar aqui e qual dos 3 modelos citados foi o menos vendido nos meses mencionados. Ele observe as colunas para os meses de janeiro, junho e dezembro. A gente tem aqui, deixa eu permitir, em janeiro, qual foi o menos vendido? Pelos números, certo? Logo de cara você bate o olho e não consegue enxergar com tanta facilidade, certo? Aqui você tem, esse de cara foi o mais vendido, mas os 2 menos vendidos, ó, eles estão muito próximos. A gente já viu que é o HB20, mas se você colocar isso em um gráfico e ilustrar, veja só o que a gente tem. 2018, aqui a gente tem o ano de 2018, certo? E aqui a gente tem o carro Onix, certo? Para os 3 meses, veja só, 16.850 no mês de julho, que é esse aqui, e no mês de dezembro, nós temos o último valor dele de venda, certo? Agora, vejam só, se nós preenchermos esse gráfico com os outros 2 carros, rapidamente a gente consegue responder essa pergunta, certo? Aqui na tabela você tem que sair procurando os números, mas o gráfico, ele organiza tudo de forma mais clara, certo? Veja que aqui esse gráfico está em branco, então a gente pode estar preenchendo ele. Veja só, vamos preencher esse gráfico aqui para o HB20. No HB20, eu vou preencher o gráfico usando uma tinta bem espessa. Eu vou usar a mesma cor do primeiro mês de janeiro, certo? No primeiro mês de janeiro, o HB20 foi a 7.436
certo? Então, vai ser algo em torno disso aqui, ó. Ele vai sair da... Eita, deixa eu apagar. Ele vai sair daqui e vai até por aqui, mais ou menos. Até 7.000 nessa altura, certo? No mês de julho, foi até 9.124. Foi quase na... Ele foi quase em 10.000, um pouco mais alto, por aqui assim, certo? E no mês de dezembro, ele foi a 8.900 e alguma coisa. É mais ou menos essa cor aqui. É para a gente fazer esse gráfico? Esse gráfico aqui, não. Esse daqui vocês não vão precisar fazer. Eu só estou deixando assim, dando uma ideia para vocês, certo? Esse aqui foi até aqui. Então, esse aqui foi o desempenho do HB20. Ele foi um pouco mais abaixo aqui. Em dezembro, ele diminuiu. Já o Ford Ka, ó, em janeiro ele foi até... Cadê a cor do janeiro? É essa daqui. Janeiro, 7.600. O Ford Ka foi um pouco melhor. A gente pode colocar ele um pouco mais acima. Meu gráfico não está tão bonito não, mas dá conta. Depois, em julho, 9.500. Aqui. Ele vai um pouco mais do que o outro. Quase 10.000. E, por fim, em dezembro, Ford Ka foi 8.500 e um pouquinho. Um pouco mais abaixo. Vejam só. Por aqui. Então, com o gráfico, a gente consegue perceber o seguinte. Você consegue perceber com mais facilidade os meses que te interessam trabalhar, certo? Vejam só. Se eu olhar a tabela, essa tabela aqui, eu bato o olho e tem muita informação nela, certo? Agora, ele pediu as informações de janeiro, junho e dezembro, certo? Janeiro, junho e dezembro. Aí eu separei só janeiro, junho e dezembro de cada um e coloquei expresso em gráfico que o impacto visual desse gráfico ele é muito maior. Reparem que esse gráfico aqui ele tem um formato de barras, né? São várias barrinhas e cada barra ela tem uma altura que vai de acordo com o número de vendas para cada mês, certo? Então, nós temos aqui dois eixos. Nesse primeiro eixo aqui, representado por 2018, a gente tem as vendas. Nesse eixo aqui, a gente tem unidades. Essas unidades são o quê? São quais os carros e em quais meses, certo? Um carro aqui, os meses, outro carro, outros meses. Então, é bem simples de interpretar esse tipo de gráfico, não é? Vocês provavelmente, com certeza, né, em aulas de geografia, em aulas de história, em aulas de biologia, já viram esse tipo de gráfico mencionado várias vezes, né? Seja no estudo de estudos demográficos, estudo de quantidade de substâncias em química, esse gráfico ele aparece com frequência. Aqui, nós vemos um textinho falando sobre o tipo de gráfico, histograma. Vejam só. Aqui diz o seguinte, algum de vocês querem ler o texto? Para a gente ter uma participaçãozinha. Mas se bem que para vocês lerem... Pode ler. Adoro ler os textos. Vou ler. Assim como outras ferramentas estatísticas gráficas, o histograma nos ajuda a visualizar, organizar e compreender os dados de uma pesquisa. Ele é construído por meio da organização de dados e de técnicas que os separam em classes e intervalos, para posteriormente serem postos em um gráfico de barras, que poderá ser tanto vertical quanto horizontal.
Na construção do gráfico deve-se ter as mesmas classes e os mesmos intervalos utilizados na tabela, há orientações dos eixos, além de títulos que condiz com a pesquisa e a fonte. Para explicar a seus alunos do nono ano o que é um histograma, um professor realizou uma pesquisa na sala de aula. Nessa pesquisa, ele queria saber a altura de cada aluno. Após entrevistar cada um, organizou os dados da tabela a seguir. Então, nós temos aqui os alunos do professor, certo? Bárbara, Beatriz, Carolina e assim por diante. Aluno, aluno, aluno. E do lado, ele colocou a altura de cada aluno. Nossa, como esses alunos são grandes, hein? Ó, tem aluno de 1,88 m. Tem algum aluno que é maior do que eu na sala de vocês? Eu acho que não, viu? Enfim. Agora Hein? tem. Primeira vez. Como é? Agora, quanto de altura o senhor tem? Eu tenho 1,70 m. Vixe, agora tem. Quem? O Felipe? O Lucas cresceu e ele tá com 1,76. Porra, caramba. Pois é. De repente vocês esticam, hein? Pois é. Então, desses alunos aqui, ó, então ele organizou em tabela. Essa tabela, ela contém informações reais, certo? Se você precisar saber exatamente o tamanho de cada aluno, você vai na tabela e a informação está lá. Mas essa informação jogada desse jeito aqui, para nós, não diz nada, né? Você olha para isso aqui, daqui, você não consegue tirar muitas conclusões. A conclusão que a gente consegue tirar aqui, mais ou menos, é que os alunos vão de mais ou menos 1,60 m até 1,80 m e alguma coisa. Tá vendo? É o que você observa rápido, né? Então, isso não ajuda muito. Mas olha só o que é que o professor fez aqui agora. Continua lendo aqui, Tainá. Observe na tabela que temos muitas alturas diferentes, e nesse caso, montar um gráfico de coluna seria inviável. Porém, o professor mostrou que é possível agrupar as alturas por classe, chegando à tabela de distribuição de frequência a seguir. Então, aqui nós temos essa tabela aqui, que ele chama de tabela de distribuição de frequência. Ao invés de ele colocar cada aluno com cada alturazinha numa tabela, ele fez uma tabela com alguns intervalos, certo? O que é que são esses intervalos? Ele determinou uma classe, e vejam só, aqui a gente vai de 1,59 até 1,65. Aí nós temos 7 alunos dentro dessa classe, alunos que vão de 1,59 até 1,65. De 1,65 até 1,71, 6 alunos. 1,71 a 1,77, 5 alunos. 1,77 até 1,83, 4 alunos. E de 1,83 a 1,89, nós temos 2 alunos. Se aqui embaixo a gente colocasse uma linhazinha com total, dessa forma aqui, ó, deixa eu colocar em vermelho para ficar mais destaque. Eu colocasse aqui total, e eu fizesse essa soma aqui, daria o número de alunos, o número total. Então, aqui, ó, 13, 13 com 5, 18, 18 com 4 dá 22, 22 são 24 alunos. Eu acredito, né? Se eu não tiver somado errado. Então, o total aqui dariam 24 alunos. Então, em tabelas estatísticas com uma variação grande dos valores e dados, é comum agrupá-los em intervalos de classe. Esse símbolo aqui, ó, ele vai representar o intervalo utilizado, certo? Em que a parte da esquerda que está inclusa no intervalo, enquanto a da direita não. Ou seja, o que é que isso significa? Eu vou pegar alunos que têm 1,59, de 1,59, ou seja, o aluno tem 1,59, está dentro do intervalo. Mas se o aluno tiver até 1,65, ele vai estar dentro do intervalo, mas se ele tiver 1,65, ele não está. Entenderam? Aí ele já vem para esse daqui, certo? Eu tenho 1,65, eu não entro nesse aqui, eu entro nesse intervalo aqui. Vocês entenderam?
Aí, como é que é feita essa contagem? Você vem aqui e começa na tabela. Isso dá um pouquinho de trabalho, realmente. Mas a gente faz da seguinte forma. Veja só. A Bárbara aqui tem 1,62. Então, ela entra aqui, ó, nesse intervalo. A Beatriz tem 1,71. Ela entra nesse? Não, porque ela passa de 1,65. Entra nesse aqui? Também não, porque ela tem 1,71. E o 1,71 é o começo do próximo intervalo, certo? Só pode se for até 1,70, 1,705 entra aqui, mas depois disso, a partir de 1,71 já começa o outro, certo? O que importa é o início, o final é até onde ele pode chegar no máximo. Vocês entenderam isso? É tranquilo, né? Sim, eu fiz essa atividade todinha da apostila número 1. Eu fiz a 1 e terminei a 2 todinha, sozinha. Pois O senhor até é, me ajudou. ela é bem simples, não tem muita dificuldade. Continuando então, a partir daqui, ó, o que é que o professor fez, né? Ele fez um gráfico e esse gráfico formaram as barras, né? Veja só, 7, 6, 5, 4, 2. E aqui, ó, 7, 6, 5, 4 e 2, certo? Então, foi reduzindo, né? A quantidade de alunos que tem uma altura menor é bem maior do que a quantidade de alunos que tem uma altura maior. A gente já conseguiu deduzir isso com gráfico. Uma coisa que a gente já não conseguia observar com essa tabela aqui, certo? Então, o que é que acontece? Aqui nós temos uma tabela simples dizendo as alturas dos alunos. Isso aqui já não diz muita coisa para a gente. Aí, o professor agrupou em uma tabela de classes, certo? Ele determinou classes, cada um desse aqui é uma classe, e dentro de cada classe ele disse quantos alunos tinha. Essa tabela aqui já diz alguma coisa para a gente, certo? Na tabela eu vejo aqui, ó, que 7 alunos estão na classe com menor tamanho, e as classes, né, vão tendo cada vez menos alunos. Dá para eu perceber isso fácil com a tabela, mais do que aqui. Agora, quando eu olho o gráfico, olha só como fica o visual, né? A gente consegue perceber com mais facilidade essas informações, certo? Então, veja só as colocações que o professor fez aqui, né? Observem os seguintes detalhes nesse histograma. O eixo vertical representa o número de alunos com tal altura em uma determinada classe, né? A frequência em que ocorre a altura nessa classe. Aqui a gente tem a classe de 1,59 até 1,65. Eu tenho 7 alunos. Entrou aqui, certo? Então, esse aqui é o eixo vertical, ele vai dar o número de alunos. O eixo horizontal, ele representa a altura dos alunos. Esse eixo aqui, ok? Os retângulos, eles possuem a mesma largura e representam a amplitude da classe, certo? Nesse caso, a amplitude, ela é de 0,06 metros, ou seja, por exemplo, se eu pegar na primeira classe aqui, ó, essa primeira classe, para eu saber qual é a amplitude é a distância daqui até aqui, certo? Ou seja, é o 1,65 menos o 1,59. Isso vai dar quanto? Vai dar 0,06. Então, o nome amplitude vem de amplo. O quão amplo é uma classe, dentro de uma classe. O que é que acontece? Se essa classe ela for muito ampla, a gente tem dois detalhes aqui a respeito de classes. Se uma classe ela for muito ampla, aí você vai ter poucas informações, certo? E se você tiver poucas informações, fica difícil você tirar conclusões. Se a classe ela for muito estreita, né? Aí você vai ter muitas informações e talvez você não consiga lidar com muitas informações. Por exemplo, essa tabela aqui é uma tabela cuja classe é zero, ou seja, você lida com valores pontuais.
cada aluno individualmente. Aí é informação demais para você trabalhar, né? Então, para facilitar, a gente coloca em intervalos de classe, certo? E escolher o tamanho desse intervalo de classe aqui auxilia você a saber lidar com as informações. No caso, o professor aqui, ele escolheu uma amplitude de classe 0,06, né? Ou seja, esse menos esse vai dar 0,6. Esse daqui, 1,71, menos 1,65, também vai dar 0,6. Mesma coisa. E assim por diante. Esse aqui, menos esse, também vai dar 0,06. Certo? Sempre dando o mesmo valor. Por quê? É interessante que as classes elas tenham que ter exatamente o mesmo valor. No gráfico, em termos proporcionais, a gente coloca a mesma distância para as barras, para poder expressar que essas classes são do mesmo tamanho, certo? Beleza. Então, continuando, a gente tem o seguinte: como o aluno mais baixo possui 1,59 metros, o gráfico não se inicia no zero, né? Aqui a gente tem o zero do gráfico, tá vendo? Ó? Mas a gente não tem nenhum aluno com zero de altura, certo? O primeiro vai começar aqui, em 1,59, o aluno de altura mais baixa, certo? Aí o que que acontece? Para poder não ficar muito longe do zero, senão esse eixo aqui ia ficar muito longo, a gente coloca esse símbolo aqui, vocês estão vendo? Tipo um raiozinho, um, um entortado, certo? Esse símbolo aqui significa que você deu uma entortada no eixo, você encurtou o eixo para poder ficar mais próximo do eixo vertical. Senão esse gráfico ia ficar uma coisa mais feiosa, tipo assim, ó, tenho dois eixos aqui e as barras começam aqui, ó, longe do início do zero. Aí o que que eu faço? Eu dou uma entortada nele e aí eu aproximo mais as barras do eixo vertical, do eixo do Y, certo? Aí esse símbolo ele serve para representar que o início não é proporcional ao restante do gráfico, certo? Ou seja, eu puxei o gráfico um pouquinho mais para perto do zero. E o símbolo, né? O símbolo de classe, esse símbolozinho aqui, ele é utilizado na tabela de frequência, só na tabela, certo? E ele representa a altura de 1,59, que pertence à classe, e a altura de 1,65, que não pertence à classe, certo? Essa aqui pertence à classe, essa daqui não. Ou seja, o aluno ele tem que ter até 1,65, mas se ele tiver 1,65, ele passa para outra classe, beleza? Tranquilo de entender isso, né? Muito fácil. Vejam só esse outro caso aqui, ó. Aqui a gente já tem um exercíciozinho. Então, a tabela de distribuição de frequência a seguir representa a idade dos visitantes no último evento esportivo do colégio, coletado pelo Grêmio Estudantil da escola, que entrevistou 300 pessoas com 5 a 40 anos de idade, certo? A gente tem o seguinte: idade dos visitantes do último evento esportivo do colégio. Aí nós temos a idade, vai de 5 até 40 anos de idade. Aqui, ele colocou a classe como 5 como pertencente ao intervalo. O 10 já não pertence. Então, se eu tiver 9 anos e 11 meses, eu estou dentro da primeira classe. Mas se eu completei 10 anos, aí eu passo para a próxima classe, certo? E assim por diante. Então, em cada classe nós temos um número: 10, 70, 90, 50 e assim por diante. Aí ele fala o seguinte: analise a tabela e construa um histograma para representar essas idades, certo? Quando a gente for construir esse histograma, se a gente for construir manualmente, a gente vai fazer o seguinte, pessoal: a gente vai usar uma caneta, vamos passar. É bom utilizar uma régua, né? Eu, infelizmente, não tenho uma régua aqui,
Na verdade, eu até tenho, mas eu não sei se vai funcionar com o mouse. Deixa eu ver se funciona. Isso é interessante se funcionasse. Se eu tivesse a opção aqui de colocando o Shift, ele descesse reto. Deixa eu testar. O mouse não adianta. Deixa eu ver se faz sentido isso aqui que eu estou querendo fazer. Faz um pouco. Ficou mais ou menos, certo? Foi quase na reta. Deixa eu tentar aqui de novo. Última tentativa. Ah, a régua afasta. Enfim, vocês vão fazer o seguinte: sempre o eixo vertical, vocês vão colocar o mais à esquerda possível, certo? Porque esse eixo, ele não tem números negativos para o lado de cá. Então, vocês jogam ele para cá, para poder ficar com o mais espaço possível para fazer as barras, certo? Enquanto que o eixo horizontal, vocês podem colocar um pouquinho mais acima. Eu estou colocando aqui na segunda linha, certo? E aí nós vamos ter o seguinte: nosso histograma, ele vai ter nesse eixo aqui, nós vamos ter as idades, certo? Idades. E nesse eixo aqui, nós vamos ter a número de pessoas, certo? Número de pessoas. Vou botar NP. Aqui nós temos a origem, 0. E aqui a gente já pode colocar esse símbolozinho, porque o nosso gráfico ele vai começar a partir do 5. Então, ele vai estar um pouquinho desproporcional logo no começo. Ó. Nossa primeira idade é 5, certo? Eu coloquei número de pessoas ao contrário. Ai, caramba. A idade aqui. Aqui é a idade, ID. Aqui é NP. Nossa, que letra bonita. Tá parecendo HP, Harry Potter. Vamos lá. NP. E aí, o que nós faremos? Vamos começar com a primeira idade. É 5. Então, eu vou colocar 5 aqui, certo? E ele vai até 10. Então, eu vou colocar 10 aqui na segunda linha. E aí, a minha barrinha, ela vai sair daqui e ela vai ter 10 unidades, certo? Sobe 10 valores. Será que eu tenho valores o suficiente para fazer 50? Devo ter. Então, vamos lá. Começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com certeza não vai ter valor suficiente para fazer 50. Então, eu vou colocar pela metade. Cada um quadradinho desse vai valer 2. Aí eu vou 5 quadradinhos só. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vai até aqui. Talvez assim dê certo. Minha próxima classe vai de 10 até 15, certo? De idade. 10 até 15 anos. Ou seja, qual é a amplitude da minha classe? Daqui a gente já sabe, né? A amplitude da classe vai ser 5. A cada 5 anos, nós passamos para uma nova classe de idade, certo? Um intervalo em que as pessoas que estiverem dentro daquele intervalo, elas vão estar dentro daquela idade, certo? Então, aqui nós temos nessa classe 70 pessoas. E tem classe com 100 pessoas. Caramba! Então, eu vou colocar os quadradinhos como se valessem de 10 em 10. Fica mais lucro para mim. Esse aqui, 10. Certo? Essa classe aqui tem 70. Então, vamos lá com 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui minha barrinha. 7. Aí depois vai de 15 a 20. E assim por diante, certo?
A classe que vai de 15 a 20 tem 100 pessoas. Eu vou colocar 10 quadradinhos. Cada quadradinho vale 10 pessoas. Aqui é 7, eu continuo daqui. 8, 9, 10. 3 quadradinhos a mais. Aí desço até o fim. Olha o meu gráfico formado. Aqui eu tenho 25 pessoas. Vai de 20 a 25, tenho 50 pessoas. Então, eu só vou até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Desço aqui, ó. Tranquilo. E de 25 a 30, tinha 30 pessoas. Aí eu boto 30 aqui. Está um pouquinho apertado. E vou até 3 quadradinhos. Cada quadradinho vale 10 pessoas. Então, aqui no eixo eu já posso colocar, ó, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e assim por diante. 40, e aí vai. 50, certo? Até o 100. Aqui é 100. Então, é um exercício bem simples, né? Aqui de 25 a 30 já fiz. De 30 a 35. 40. E só. Até 35, 40. 20 e 10. Aqui e aqui. Tá aí. Ficou um gráficozinho nesse formato. Dá para fazer numa escala maior. Eu fiz uma escala muito pequena. Mas não é muito complicado de fazer. Vocês acharam complicados esse conteúdo? Não. Pois é, o conteúdo está todo pautado nisso, certo? Vejam só o próximo exercício. Após uma pesquisa feita em sala com as turmas do 9º ano, sobre as horas de estudo semanais em casa de cada aluno da sala, o professor chegou à tabela de distribuição de frequência a seguir. Aí nós temos aqui essa tabela de distribuição de frequência, certo? Primeira pergunta que eu faço para vocês aqui agora, que estão aqui. Qual é a amplitude das classes dessa tabela? Facinho de responder essa. O quão ampla são essas classes? São horas de estudo. Bora, meu povo. Qual que é a pergunta, professor, que travou? Qual é a amplitude das classes que esse professor construiu aqui? Uma amplitude de 2 centímetros? 2 milímetros? Sei lá, é 2? 2, exatamente. São 2 horas, né? De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 e assim por diante, né? E aí, Caramba, tem 2 alunos nessa turma que estuda 12 a 14 horas, semanais. É justo. Na verdade, esses 4 alunos aqui é que estão fazendo corpo mole, né? 4 horas por semana é pouco. Tipo, eu acho que o ideal seria 6 horas por semana. 6 horas por semana, 4 a 6 horas. Essas 2 classes aqui são, na minha opinião, são as ideais. Depois disso daqui, talvez já comece a ficar demais. Esse tanto aqui. Você estudar, tipo, 1 a 2 horas por dia, no máximo. E no mínimo também, né? Bom, de todo jeito, ele diz, analise a tabela e construa o histograma. É exatamente a mesma coisa que foi feito nesse exercício aqui. Beleza? Então, esse exercício aqui eu não vou fazer agora. Esse aqui eu deixo para vocês fazerem por conta, certo? Mas lembrem sempre do que eu disse. Esse eixo aqui, você coloca o mais à esquerda possível. Esse eixo aqui, você também dá um espaço para você ter uma área para cima para elaborar, certo?
Use uma escala que fique cômoda. Aqui eu coloquei uma escala muito pequena, eu poderia ter aumentado a escala. Por exemplo, no caso aqui, eu coloquei cada quadradinho desse como valendo 10 pessoas. Eu poderia colocar cada 2 quadradinhos valendo 10 pessoas. Esse gráfico ia ter o dobro do tamanho. Também eu poderia colocar aqui na escala, ó, 2 quadradinhos para cada classe, ou 3 quadradinhos, ia caber tranquilamente aqui, ele ia aumentar mais o gráfico, certo? Aí vocês podem construir, mas se quiser fazer pequenininho, também não vai estar errado. Só tentem não fazer a letra tão feia quanto a minha aqui, escrevendo com o mouse, né? Isso aqui tá horrível. Bom, de todo jeito, vocês entenderam como é que faz o gráfico, né? Agora, nós temos o seguinte. Esse conteúdo aqui fala sobre indução a erros de leitura ou interpretação de um gráfico, certo? Leia aqui para a gente essa parte, Tainá. Tainá, O que que é? para ler esse textinho aqui sobre indução a erros e leitura ou interpretação de um gráfico. Professora, eu não posso ler agora, não. Aqui tá muito barulho. Ah, tem outra Desculpa pessoa aí. que pode ler? Não, sem problema. Alguém que queira ler? Eu leio. Beleza. Mas eu tô pelo celular, então tá um pouco pequeno. Pera. Ixi, deixa eu ver se eu consigo aumentar, então, o texto. Calma aí. Opa. Aqui. Ok. Em jornais, televisores, revistas e jornais impressos, utilizam-se constantemente tabelas ou gráficos para se expressar dados diversos. Porém, algumas vezes são empregadas tabelas gráficas para manipular a opinião de pessoas por meio de diversas formas. Imagine a seguinte situação. Em um grande condomínio com mais de 5.000 moradores, as eleições para síndico são sempre muito acirradas. E, diferentemente dos condomínios convencionais, pesquisas sobre a intenção de votos dos condomínios chegam a ser divulgadas antes das eleições. Eu vou ter que diminuir aqui. Na última pesquisa, foram entrevistados 100 moradores a respeito da intenção de voto para síndico, obtendo-se o gráfico a seguir. Aí aqui nós temos, vejam só, intenção de votos no condomínio. Aí aqui nós temos nesse eixo os candidatos, né? Esse histograma aqui, ele já está na posição horizontal, né? Geralmente a gente usa histogramas na posição vertical, mas esse aqui está na posição horizontal. Pode ser utilizado dessa forma também. Agora vamos ver aqui o seguinte: os candidatos Juca, Neuza, Maria, João e os indecisos, são as pessoas que não sabem em quem votar, certo? Então, em política, esse tipo de gráfico é muito comum. Vocês veem constantemente isso, inclusive agora no final do ano, esse gráficozinho aqui vai rolar muito, né, nas eleições para prefeitura, vereadores e tudo mais. Agora, vejam só, aqui o gráfico, ele está com uma escala que vai de 0 até 35%, certo? E nós temos aqui as intenções de voto das pessoas para cada um desses candidatos, certo? Pesquisa realizada pelos condôminos. Aí aqui nós temos o seguinte, ó. No entanto, observe no gráfico a seguir como o candidato senhor Juca divulgou os resultados das pesquisas em sua rede social. Ele fez uma pequena alteraçãozinha, ó. Veja só, o gráfico aqui está correto, ó, vai até 25%, a Maria. Os indecisos, eles vão até quase 30%. Olha o que é que ele fez. Ele pegou o gráfico, esticou 32% e encolheu as outras barras. Se você puxar a barra aqui, ó, você consegue até perceber o seguinte. O 25% aqui, ó, tá batendo aqui entre o 10% e o 15% no eixo, certo? Então, esse gráfico aqui, ele foi completamente manipulado. Vocês têm que prestar bastante atenção nisso, porque isso aqui acontece com frequência, antigamente acontecia com mais frequência,
Hoje em dia, ó, 10% está em, o João, está em 5%. Os indecisos que eram 28% estão lá embaixo. Como é que o 28 está menor do que o 25? Perceberam isso? Chega a ser engraçado, né, esse tipo de coisa. Então, o nosso amigo candidato Juca é uma pessoa muito capciosa, vamos falar assim, né? Pessoa capciosa é aquela pessoa que tem uma malícia, que tenta fazer alguma coisa com uma má intenção, né? Você pode continuar lendo aqui, Júlia? Ok. Notamos que no gráfico divulgado pelo Sr. Juca, as medidas percentuais de cada candidato não estão condizendo com os valores das escalas, sendo evidente que as barras que correspondem às intenções de voto dos outros candidatos estão menores do que deveriam ser em relação à escala aditada. E a única medição adequada no gráfico é a do Sr. Juca. Além disso, o gráfico do Sr. Juca não possui a fonte de onde as informações foram buscadas. Para refletirmos por que o Sr. Juca divulgou o gráfico dessa maneira em sua rede social. Assim vemos... Dá para ver? Opa, desculpa. Assim, vemos que é importante, ao analisar um gráfico que seja divulgado pela mídia, verificar se todas as medidas estão condizentes com as escalas, se não há uma maior valorização na expulsão de um candidato, um produto ou uma situação, e também se as fontes e datas são condizentes com o que está sendo apresentado. Exatamente. Então, no caso aqui, o senhor Juca estava completamente tentando mostrar para o povo que, como ele está muito na frente dos outros, a pessoa, os indecisos, eles vão pensar assim, já que o Juca vai ganhar, eu vou votar nele mesmo, não vai fazer diferença eu votar na Maria, no João ou na Neuza, né? Aí ele puxa mais voto para ele, certo? Ou outras pessoas, por exemplo, eu vou votar na Neuza, mas a Neuza vai perder, então para eu não perder o voto, voto no Juca. Então essas pesquisas, elas geralmente são manipuladas com essa intenção, né? Bom, aqui em diante nós temos o nosso raciocinação, certo? O raciocinação nosso, ele vai para uma série de exercícios até o mural do conhecimento, onde a gente vai ter uma atividadezinha, e essa atividade, ela simplesmente tem o intuito de fazer revisão, assim como mãos à obra, certo? Então, todas essas atividades, elas são bem simples de serem feitas. Vocês vão ter um auxílio a mais nessas atividades, caso vocês estejam usando um computador, e caso esse computador tenha, por exemplo, o Excel, na parte mais matemática. Na parte teórica, vocês não têm o que fazer. É só escrita mesmo à mão, como, por exemplo, esse primeiro exercício aqui, ó. Com a proximidade do carnaval, uma agência de turismo de uma cidade divulga em seu site as seguintes informações sobre a preferência do público jovem pelas festas típicas daquele local. Então, nós temos aqui, ó, carnaval e festa junina. 51% do pessoal gosta de carnaval, 49% festa junina. E aí nós temos o seguinte, interpretando o gráfico, quais problemas encontramos? O primeiro problema que a gente encontra aqui, já falando, isso já sendo a resposta, né, da pergunta, a gente pode observar o seguinte, olha só a escala desse gráfico, primeiramente. Aqui é 49%, até aqui é 49%, e daqui para cima dá 2%. Se eu tirar a diferença aqui de 51 para 49, isso aqui, ó, isso aqui é 2%, certo? Enquanto que daqui até aqui, ó, duas barrinhas, 49%. Ou seja, esse gráfico ele está completamente desproporcional, certo? Ó, esse pedaço 49, esse pedaço aqui 2%. Não faz sentido, né? Esse é o primeiro erro desse gráfico. Segundo erro desse gráfico, ele não tem as descrições dos eixos. Por exemplo, esse eixo aqui é 51% o quê? Certo?
51% o quê? Né? Se você lê o enunciado, você sabe, né? Público jovem, preferência do público jovem pelas festas juninas, certo? Então, esse eixo aqui está se referindo a público jovem, certo? Esse eixo aqui está se referindo a festas típicas da região, que é o carnaval e a festa junina. Ele não colocou a descrição do eixo, né? Outro erro que ele não colocou, outro erro que a gente pode observar no gráfico é o eixo não tem descrito quais são as porcentagens. Por exemplo, daqui até aqui é quanto de porcentagem? Não sei. Daqui até aqui é quanto de porcentagem? Também não sei. Então, o eixo não tem a escala das porcentagens, o eixo vertical, certo? Então, esses daqui são alguns dos problemas que afetam a interpretação desse gráfico, beleza? Questãozinha bem teórica, né? Vocês podem perceber que eu nem precisei usar o quadrinho com a mãozinha nessa aula aqui. É bem tranquilo, certo? Qual a intenção da agência de turismo ao divulgar o gráfico dessa forma, em sua opinião? Bom, na minha opinião, provavelmente eles estão tentando fazer com que os turistas prefiram ir para as festas de carnaval do que para as festas juninas. Eles vão pensar assim, poucas pessoas gostam de festa junina, então quero ver a festa que tem muita gente, né? Ou seja, um turista que vem de fora, um estrangeiro que vai visitar o país, ele vai chegar lá, vai ver o gráfico, vai dizer, a festa boa é essa daqui, o carnaval. E aí a agência vai conseguir mais clientes para o carnaval. Aqui nós temos outro gráfico, provavelmente com a mesma ideia, certo? Aqui nós temos o candidato Rodolfo Rodovalho apresenta em sua rede social o resultado da última pesquisa com intenção de voto dos eleitores para a escolha do prefeito da cidade. Aí aqui nós temos, olha só o seguinte, avaliando o gráfico, quais erros são encontrados, certo? Primeiro erro, esse eixo aqui, não apresenta porcentagens, certo? E ele também não tem a descrição, porcentagem e descrição do eixo. Segundo erro, olha só a escala das barras, 21%, 17%, certo? Então, ele com certeza esticou a barra dele. Daqui até aqui é 17%. Aí daqui até aqui, bem maior, né? Isso daqui dá 21 menos 17, dá 3 com 1, 4. 4%. Quer dizer, 4% de aumento da barra foi maior do que os 17% daqui até aqui. Então, não tem nem o que dizer, né? Todos os outros candidatos daqui para baixo, eles estão com as barras deles reduzidas, certo? Bem reduzidas. O candidato, com certeza, alterou a escala do gráfico com a intenção maliciosa. Vejam só. Em sua opinião, qual a intenção do candidato ao apresentar o resultado da pesquisa conforme o gráfico mostrado? A intenção do candidato é tentar fazer com que os votos das pessoas indecisas e das pessoas que votam nos candidatos que têm menor quantidade de eleitores mudem, né, migrem para ele, que é o candidato que tem mais votos, certo? E, com isso, a gente conclui aqui e nós temos o mural do conhecimento e o aprofundando o olhar para vocês concluírem, certo? Aqui a gente está com a primeira apostila concluída. A segunda apostila, vocês têm que pegar na escola, certo? Tentem pegar na escola. A primeira apostila, quando vocês receberem, tentem trabalhar esses exercícios. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem vir perguntar para mim, que eu tiro as dúvidas tranquilamente. Beleza, pessoal? Um ponto aqui importante a respeito disso é que vocês também podem usar uma ferramenta muito boa para trabalhar, que é o Excel, para quem tem no computador, certo? O Excel, essa versão que eu uso aqui é uma mais antiga,
certo? Mas, a partir dele, você pode construir gráficos, certo? Gráficos de barra, de todos os tipos. Por exemplo, se eu for colocar aqueles carros novamente, quais eram os 3 carros? Eram na página 4. Deixa eu voltar lá para cima. Vamos voltar aqui para os 3 carros, olha só. Onix, HB20 e K, certo? Se eu fizer uma tabelinha aqui, ó, por exemplo, Onix, HB20 e o K, certo? Eu posso colocar os valores das vendas dele, total, 210 mil. Vou botar aqui 210. 105 mil e 104 mil. 104 mil. Pode ficar. Se eu vim aqui marcar essa tabela, certo? Inserir e colocar aqui gráfico de coluna, aí a gente já forma um gráfico de colunazinho automaticamente, certo? Então, é uma ferramenta que vocês podem estar utilizando para conferir os exercícios de vocês, né, na hora de construir um gráfico, certo? Reparem que ele já automaticamente coloca tudo aqui, ó. Ele colocou as informações no eixo, o Onix, o HB20 e o Ford Ka, e aqui ele colocou, ó, 50, 100, 150, 200, 250. Esse aqui deveriam ser 1000, né? Eu não coloquei como sendo 1000, mas se eu alterar os dados aqui na hora, olha só, acrescentando 3 zeros em cada um. Ele já alterou para... deixa eu permitir aqui. Ele já fez a alteração para 100 mil, 150 mil e o 200 mil, que é o valor do Onix, do HB20 e do K. A gente pode fazer diversas alterações aqui nos gráficos. Deixa eu ver. Selecionar tipo de gráfico. Gerenciar modelos. Não. Entrei uma coisa boba. Cadê? Série de dados. Formatário do gráfico. Formatar a série de dados. Não. Adicionando. Ó, pronto. Eu adicionei aqui os rótulos nos dados, certo? E aí, o que é que eu vou fazer com vocês, né? Como essa aula aqui é uma aula inicial para concluir a apostila, eu vou estar trabalhando um pouco, por enquanto, com Excel. Eu estou mostrando aqui para vocês só para mostrar que isso é uma ferramenta boa. Com ele, você pode fazer diversos tipos de pesquisas, certo? E isso facilita muito a apresentação dos seus dados. É bem interessante. E ele vai ser muito prático quando, por exemplo, vocês estiverem numa faculdade, estiverem trabalhando em uma empresa, por exemplo, certo? As empresas, geralmente, elas precisam que as informações estejam bem organizadas. Esse tipo de programa aqui, ele organiza bem essas informações, porque ele sempre trabalha com planilhas, certo? Então, em termos estatísticos, esse programa aqui, ele é bem genérico e ele abrange bem, né, todo tipo de ferramenta. Beleza, pessoal? Então, com isso aqui, a gente conclui essa apostila, certo? Eu vou pedir que vocês façam esses exercícios e tentem, na medida do possível, vocês podem tentar me enviar as fotos para eu verificar se está certo, se estão corretos os exercícios, certo? Se eu começar a receber foto demais, eu posso abrir uma atividade no Classroom para vocês me enviarem por lá e eu posso estar avaliando, certo? E essa primeira apostila aqui está tranquilo, porque vocês já foram avaliados, vocês já têm a nota do primeiro trimestre de vocês. Eu estou concluindo ela aqui só para efeito de que a gente tem que concluir, beleza? Vocês também têm que resolver esses exercícios
e eu não vou entregar a resposta para vocês logo de cara, mas eu tinha prometido para vocês que eu ia mostrar as respostas depois, para poder vocês terem uma noção de como que vocês estão indo, o desempenho de vocês, certo? Eu vou fazer isso só ao final de cada bimestre, certo? Porque os exercícios que eu vou corrigindo junto com vocês já dá uma noção para se vocês estão conseguindo ir bem ou não, se vocês estão conseguindo se avaliar bem ou não, beleza? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Para quem já entregou a apostila, era para estar com ela pronta até que página? No mínimo, até aqui. Certo? Até essa página aqui, que foi a página que eu dei o conteúdo todo. Certo? No caso, qual que você está passando pelo monte de página? Essa, página 431. A última página antes desse conteúdo. Até aqui. Aí você fala assim, tipo, um exercício desse aqui, eu não consegui fazer, ou eu tentei fazer e eu acho que está errado. Tá entendendo? Se você fez por fazer, tipo, vou fazer por fazer de qualquer jeito, só para o professor ver que eu fiz. Eu sei quando você fez de qualquer jeito. Se você fez tentando fazer de verdade, eu também sei quais são as pessoas que estão tentando, quais são as pessoas que não estão, porque geralmente quem erra demais ou faz a coisa muito bagunçada é porque não está se esforçando para entender. Então, eu não avaliei vocês por eu estou acertando os exercícios ou não estou acertando. Porque tem os exercícios mais fáceis e os exercícios mais difíceis, certo? Então, eu consigo observar quem que está com desempenho bom de verdade, tentando participar, tentando resolver os exercícios, certo? Mas, de todo jeito, como eu prometi para vocês, dessa apostila aqui, eu já vou mandar as respostas para vocês logo, logo. Quando vocês pegarem as apostilas de volta, vocês vão ter quais são os resultados dos exercícios para vocês saberem se vocês estão indo bem ou não. Se vocês tiverem dúvidas, tipo, esse exercício aqui, esse exercício 10 aqui, da página, o último exercício, 431. Professor, não consegui fazer esse de jeito nenhum. Tem como a gente dar uma revisada nele? Eu vou lá e reviso com vocês, tranquilamente. Pode ser numa aula gravada extra, pode ser até pessoalmente, como, por exemplo, eu fiz muitas vezes com a Tainá perguntou, várias vezes eu fui lá e sempre que eu podia eu estava resolvendo, ajudando, certo? Então, vocês podem me perturbar no WhatsApp à vontade, não se preocupe. Esse daqui, ele não entrou, certo? Eu não avaliei vocês por esse, porque esse conteúdo eu estou passando aqui para vocês agora, beleza? Como eu tinha prometido para vocês, essa apostila que a gente encerrou, certo? Tem os exercícios para fazer, mas a próxima é a apostila 2. A gente vai continuar na apostila 2. Vocês entregaram a apostila 2 ou vocês estão com ela em casa ainda? Como é que vocês A estão? minha tá aqui. A sua está aí, né? A 2. A Ileana e Júlia, vocês entregaram? Eu entreguei, mas daí vai ter que pegar de volta, né? Também. Isso aí já estava combinado de vocês pegarem de volta, eu acho, né? Aí vai funcionar assim. Na próxima aula, essa próxima aula que a gente vai fazer na segunda-feira. Então, dia 24, eu vou estar passando a aula agora a partir da apostila 2. E aí a apostila 2 vai entrar tudo. Porque eu já fiz uma aula gravada sobre o último assunto, que era círculo, certo? Volta lá para cima. Eu fiz uma aula gravada até mais um pouco. Eu fiz uma aula gravada até aqui, ó, até essa página. A página 378 da apostila 2. Vocês, com essa aula gravada, vocês têm que fazer moral do conhecimento e todo o resto dos exercícios. Eu não resolvi os exercícios na aula gravada, vocês que vão resolver. À medida que vocês forem tendo dúvidas, como eu disse, vocês podem ir me perguntando, certo? Esses daqui vocês façam logo, são muitos. Depois Professor, a gente vai ter... Sim. Quem ainda tá com a apostila, é pra ficar com ela ou É para leva ficar. pra escola? Ah, tá.
você vai resolver esses exercícios. Pega a aula gravada lá, a aula complementar, e resolve esses exercícios. Segunda-feira, nós vamos gravar uma aula complementar sobre histogramas com aprofundamento, beleza? É basicamente a mesma aula que a gente viu aqui agora, só vai ter um pouquinho mais de informação, não é muita coisa não, certo? Aí, a partir daqui, ó, chega a ser até repetitivo, ele fala muito das mesmas coisas, certo? A partir daqui, na segunda-feira, então, vocês vão ter subsídio para fazer toda a apostila, até o fim, a apostila 2. E aí eu vou querer a apostila 2 completa, até a última página, certo? Vocês resolvam a apostila 2 e depois vocês entregam para a escola que eu vou pegar para corrigir. Eu estou sem ter como concluir, fechar a avaliação de vocês por conta dessa apostila. E lembrem-se, eu preciso que vocês se esforcem, beleza? Bom, já está tarde, né? Já são 7h12, a gente já está passando um pouquinho do horário. Eu quero manter mais ou menos a aula nesse ponto, umas aulas de 1 hora para 1h30 no máximo. A gente conversou um pouco mais do que falou de conteúdo. Mas segunda-feira vai ser essa, e na quarta-feira a gente já começa da apostila 3. A apostila 3 eu vou dar aula para vocês ao mesmo tempo, o assunto anterior e o assunto posterior. Beleza, pessoal? Então, segunda-feira a gente continua na apostila 2. Tranquilo? Tá. Ok. Até a Pode próxima. sair? Valeu, pode sair. Tchau.